Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai tratar de alguns conceitos básicos de contabilidade de custos, tá? Só antes da gente iniciar nosso assunto, eu peço que você deixe aqui sua curtida no nosso vídeo. Se ainda não tiver inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que aí você recebe sempre o aviso quando a gente colocar material novo. E também mostra aí os vídeos de custos que a gente vem fazendo para o seu colega que está estudando para custos também, tá? Esse vídeo, só reforçando, ele é baseado na obra Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, tá? Então, o que tem aqui, a gente se baseou nesta obra do professor Eliseu para construir o vídeo de hoje, tá certo? Então, primeiro de tudo é entender como é que a gente pode classificar a contabilidade de custos, tá? Então, a contabilidade de custos, ela pode ser entendida como um elo entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Então vamos dar uma explicadinha sobre isso. Contabilidade financeira e contabilidade gerencial a gente pode entender como sendo a financeira, aquela voltada para usuários externos, tá? Externos aqui, a empresa, quem está de fora da empresa. E aí a gente tem na contabilidade financeira toda aquela parte societária, de CPCs e etc. E também a contabilidade gerencial é aquela voltada a usuários internos à empresa, tá? É onde a gente tem relatórios gerenciais, onde entram as ferramentas de controladoria e etc. E aí no meio disso, unindo uma à outra, a gente tem a contabilidade de custos, porque a contabilidade de custos ela vai servir tanto dentro da contabilidade financeira quanto dentro da contabilidade gerencial. Então ela meio que é o que une a contabilidade para usuários externos com a contabilidade para usuários internos, a financeira com a gerencial, porque a gente faz uso de custos tanto nesse polo de usuários externos quanto nos usuários internos, tá? Então a contabilidade de custos, como tem aqui no desenhozinho, ela faz esse elo, tá? Entre a contabilidade de usuários externos e internos. Um outro ponto também é entender que custo e despesa não são sinônimos, tá? Custo está sempre ligado à atividade fim da empresa. Despesas são os demais gastos, tá? Então a gente tem alguns conceitos aqui, ó, que a gente não deve confundir. Custo com despesa, com investimento, com gasto, com perda, tá? E aí a gente tem até um exemplo aqui, utilizando a matéria-prima, né? A compra da matéria-prima. O que é que seria isso? Um investimento. Tá? Então, no ato de comprar a matéria-prima, ela é um investimento, ela é um ativo, né? Então, por isso que é um investimento, ela vai ficar lá no ativo da empresa. Agora, consumir a matéria-prima, né? Então, eu estou usando a matéria-prima para fazer meu produto final. Custo, tá? Então, aí ela vai se classificar como custo, porque ela está sendo consumida na atividade fim da empresa. Ou ainda, a inutilização da matéria-prima, estragou, venceu, né? Por algum motivo. Perda, tá? Porque é um gasto com situação não prevista, tá bom? Então, a gente classifica como perda. O gasto em si seria um conceito mais amplo, tá, pessoal? Que pode englobar todo tipo de gasto aí, custo, despesa, perda, enfim. Gasto é o mais amplo. Mas, principalmente, custo, despesa, investimento e perda, não confundir. Custo está diretamente ligado à produção, né? Despesa, não. Então, como por exemplo, gasto com energia, internet e água da sede administrativa da empresa. Não está ligado à atividade fim, então é despesa. Tá? O valor de salário do contador da indústria, despesa. Agora, o valor do salário do funcionário lá do chão de fábrica, custo. Tá? Porque ele está desenvolvendo uma atividade que está diretamente ligada à atividade fim da empresa. E aí, só nesse exemplo aqui, o que é preciso enfatizar é que o mesmo item, em determinados momentos diferentes, ele pode ser enquadrado num conceito diferente, né? Que é por isso que eu trouxe esse exemplo aqui da matéria-prima. Na sua compra, ela é um investimento, ela é um ativo. No consumo, vira custo. E se por acaso ela estraga, ela vence, ou por algum motivo ela fica inutilizada, passa a ser uma perda, tá? Então, não confundir custo com despesa, com investimento, com perda. Investimento está ligado ao ativo, tá? Despesas são aqueles gastos que não estão ligados à atividade fim da empresa. Custos são aqueles gastos que estão ligados à atividade fim da empresa.
E perda seria justamente esses prejuízos, entre aspas, que a gente tem com situações inesperadas, né? Do tipo, deu uma enchente, inundou, a gente perdeu o produto. Ou então houve um incêndio no galpão e aí a gente perdeu produto. Enfim, isso seriam perdas, tá? Então não confundir, ter esses conceitos em mente ajuda muito a gente trabalhar em contabilidade de custos, tá bom, pessoal? E aí, partindo para custos propriamente dito, a gente tem algumas divisões entre eles. A primeira delas é a divisão entre custo direto e indireto. Então, o custo ele vai ser direto ou indireto em relação a quê? Em relação ao produto, tá? Então, é o conceito que o professor Eliseu traz. Custos diretos e indiretos dizem respeito ao relacionamento entre o custo e o produto feito. Os primeiros, né, os custos diretos, são fáceis, objetivos e diretamente apropriáveis ao produto feito. Então, eu sei que aquele custo é diretamente ligado àquele produto, então é só colocar aquele custo no produto. Como, por exemplo, determinado tipo de parafuso eu só uso na produção do produto X, tá? Então, esses parafusos que eu só uso para produzir um único produto, custo direto, certo? Agora, os indiretos, eles precisam de alguns esquemas para alocação, né? Os chamados critérios de rateio. Aí complica um pouco mais a coisa. Como, por exemplo, num parque industrial, eu produzo os produtos X, Y e Z, e lá no parque todinho a gente tem a energia gasta nesse parque industrial. Quanto vai para cada produto dessa energia? Né? Se eu não tiver um contador lá que mostre quanto de energia vai para consumo de cada produto, vai ser consumido para cada produto, então custo, porque está sendo um gasto diretamente ligado à atividade fim, mas aí eu tenho X, Y, Z sendo fabricados. Então, embora seja custo, essa energia, nesse exemplo aqui que eu estou dando, é um custo indireto, tá? Outra classificação também possível para os custos são os custos fixos e custos variáveis. É uma classificação que não leva em consideração o produto, diferentemente do direto e indireto, e sim o relacionamento entre o valor total do custo e o volume de produção. Então, o fixo e variável é em relação ao volume da produção, tá? O variável ele varia conforme o volume de produção. Se eu produzir 10, o custo variável vai ser 1. Se eu produzir 100, ele vai aumentar. Se eu produzir 1000, ele vai variar também. E por aí vai, tá? O custo fixo é aquele que independe do volume de produção, né? Que é o que o professor Eliseu afirma da seguinte forma: custos fixos são os que num período têm seu montante fixado, não em função das oscilações da atividade, e variáveis aquele que tem em função dessa oscilação. Então, exemplo de custo fixo, o salário do pessoal, né? O pessoal vai receber fixo, independente de ter produzido 1000, 1 milhão, 10 mil, 100, nada. Aluguel, o valor do aluguel precisa ser pago, independente se eu produzir 1, 10, 0, 1000, 1 milhão, tá? E exemplos de custos variáveis, os custos que eu tenho, por exemplo, com transporte da mercadoria, né, da fábrica para o galpão de armazenamento. Quanto mais eu vou produzir, mais eu vou gastar com esse deslocamento. Então é um custo variável, tá? Matéria-prima, né? Quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar matéria-prima. Então é um custo variável também, certo? Então a gente tem essa divisão de custos também, tá? E aí uma outra nomenclatura de custo que é importante em relação a custo primário e custo de transformação, principalmente para quem estiver estudando para o exame de suficiência do CFC. Isso aqui vira e mexe, cai, tá? E apesar de simples, depois que você pega a ideia do que para quem nunca ouviu falar, pode se confundir. Então, primeiro, custo primário. O que é esse custo primário? Ele vai ser a soma de apenas matéria-prima e mão de obra. Matéria-prima e mão de obra direta, né? Matéria-prima, mão de obra direta. Matéria-prima, mão de obra direta. Mais nada, tá? Mas isso não é o custo direto? Não. Porque nos custos diretos podem existir coisas além do custo primário. O custo primário é bastante rígido. Matéria-prima, mão de obra direta, acabou, não se fala mais em nada, tá?
Nos custos diretos, por exemplo, diferente do custo primário, se eu tiver alguma embalagem, né, que eu vou embalar lá o produto no final, ele está pronto, eu embalo. Esse gasto com a embalagem é custo direto, mas não faz parte do custo primário. Por quê? Porque não é matéria-prima e nem é mão de obra direta, tá? Então é o próprio exemplo aqui que se tem. Custos primários são apenas matéria-prima com mão de obra direta, não são a mesma coisa que custos diretos, já que nos primários só estão incluídos 2 itens e acabou, não se inclui mais nada. E aí usa-se até o exemplo da embalagem, né? Que você é um custo direto, obviamente, mas custo primário, falou em custo primário, é matéria-prima e mão de obra direta, nada mais, nada menos do que isso, tá? Custos de transformação são todos os custos de produção, exceto matéria-prima, tá? E tem uma observação a mais, mas assim, o básico para você gravar, para você memorizar, é que não entra matéria-prima. E vai entrar a mão de obra, por exemplo? Vai. Então aí está um ponto que às vezes confunde o pessoal, mas mão de obra direta, ele compõe tanto o custo primário quanto o custo de transformação. Entendeu? Então é um valor de custo que vai aparecer dentro dos dois conceitos. Muita gente, num primeiro momento, pensa, o que entra em custo primário não entra em custo de transformação e vice-versa. Não é bem assim. Mão de obra direta vai entrar nos dois, tá? Porque custo de transformação, a ideia é eu pegar todos os custos necessários para transformar a matéria-prima em produto final. Então a matéria-prima já é o início, por isso que ela não entra em custo de transformação. Mas a mão de obra, eu não preciso de mão de obra para que a matéria-prima se transforme em produto final? Preciso. Então ela faz parte do custo de transformação, tá? Também não entra, é menos comum da gente ver, mas também não entra em custo de transformação eventuais coisas adquiridas e empregadas sem nenhuma modificação pela empresa. Por exemplo, a embalagem, voltando ao caso da embalagem. Se eu já compro a caixinha da embalagem pronta e só faço colocar o produto final lá e tá ok, tá terminado, isso também não entra em custo de transformação, porque a embalagem não transformou nada. Eu já comprei ela pronta, coloquei o produto lá dentro e despachei, tá? Então, mas aí é mais uma exceção, para vocês ficarem ligados. Mas a regra é, custo de transformação é todo o custo de produção, menos matéria-prima, tá? E custo primário é só matéria-prima, mão de obra direta. E outra coisa a se lembrar também, mão de obra direta vai entrar no custo primário e no custo de transformação, tá bom? E aí a gente entra num outro conceito de custo, que esse aqui é mais para prática mesmo, né, para a gente calcular, que são custo de produção do período, custo de produção acabada e custo da produção vendida. Que para esse aqui a gente tem até um exercíciozinho que a gente vai responder já, tá? Mas vamos entender o que é cada um. Custo de produção do período, ou CPP, é a soma de todos os custos incorridos dentro de um período na fábrica. Como assim período? Pode ser mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Então esse é o custo da produção daquele período, que não deve se confundir com o custo da produção acabada, que é CPA. Este CPA é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter custo de produção, e também de períodos anteriores existentes de unidades só foram completadas no presente período. É o chamado produtos em elaboração, né? Terminou o mês, mas eu ainda tenho uma quantidade de produtos em elaboração que ficou lá. Ela vai entrar no custo da produção acabada do mês seguinte, tá certo? E também não entra no custo da produção acabada o quê? Aquilo que eu comecei a fazer nesse período, mas não terminei. Então vai ficar em produto em elaboração, não é produto acabado ainda. Certo? Isso vai ficar melhor quando melhor fixado na mente, quando a gente vê aqui um exemplozinho prático, tá, pessoal? E temos também o custo de produto vendido, que seria justamente ser parte do custo da produção acabada, tá? E vai verificar o seguinte, tudo que tem acabado, com mais o que eu tinha de estoque antes desse produto acabado, menos o que eu fiquei de estoque depois disso.
essa diferençazinha aí vai dar custo de produto vendido. Aqui, como conceito diz, ó, é a soma dos custos incorridos na produção de bens e serviços que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custo de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos em diversas épocas diferentes, tá? Então essa aqui é a fórmula para cada um, uma sopa de letrinhas, né? Mas vamos entender o que é que essa sopa de letrinha quer dizer. CPP, custo de produção do período, é igual a MP mais MOD mais CIF, é igual a matéria-prima mais mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação. Beleza? Custo de produção acabada é o CPP, esse daqui de cima, mais estoque inicial de produtos em elaboração, menos estoque final de produtos em elaboração. E o CPV, custo de produto vendido, é o CPA, o anterior, mais estoque inicial de produtos acabados, menos estoque final de produtos acabados, tá? E aí, aquelas velha história de custos, que eu sempre falo, todo vídeo eu venho falando. Custos não adianta só ficar vendo o vídeo, lendo o livro, você tem que praticar. Essas fórmulas só vão ficar mais fáceis se você praticar, tá? Custo é prática. Então, por mais que você tente memorizar essa fórmula aqui que eu estou mostrando, você só vai realmente pegar o jeito dela e calcular com rapidez praticando, tá, pessoal? Então, pratiquem. Custos exige prática, tá bom? Então vamos ver esse exercício proposto, que também é lá do livro do professor Eliseu, que diz o seguinte: a empresa máxima atua no mercado de produção de imóveis na região de Itaíba e em determinado mês incorreu nos seguintes gastos. Comprou matéria-prima, 500 mil, porém devolveu 20%. Ou seja, no fim das contas ela ficou com quanto de matéria-prima, pessoal? Comprou 500 mil, devolveu 20%, ela ficou com 400 mil, tá? Então ela comprou, na verdade, 400 mil de matéria-prima. Mão de obra direta, gasto foi 600 mil. Custo indireto de produção, 400 mil. E aí temos outros dados. Estoque inicial de matéria-prima, que ela já tinha, era 120 mil. Estoque inicial de produto em elaboração, 180 mil. E estoque final de produtos acabados, 200 mil. E não havia outro estoque, tá? Só tinha esses. E aí, PET, vamos calcular CPP, CPA e CPV, beleza? Então vamos ver como é que fica a correção. Primeiro, custo de produção do período. Matéria-prima, 520 mil. Mas peraí, de onde é que se tirou esse 520 mil? Vamos voltar aqui o slide. Você não tinha dito que era 400 mil que ele comprou de matéria-prima? Verdade, eu disse isso. Porém, ele também tinha já na empresa mais 120 mil de matéria-prima. E foi dito aqui que não há qualquer outro estoque. Ou seja, esse estoque inicial foi consumido. Só ficou estoque final onde ele disse aqui e ponto, tá? Então, se esse estoque inicial foi consumido, porque ele disse aqui, ó, não havia qualquer outro tipo de estoque, então soma-se aos 400 mil os 120 mil de estoque inicial da matéria-prima. Então, 400 com 120, 520 mil. Por isso que entrou aqui 520 mil e não 400, tá? Mão de obra direta. Foi dito, gasto de 600 mil e custos indiretos de fabricação, 400 mil. Somando-se os três aqui, 520 mil, 600 mil, 400 mil, 1.520.000, esse é o custo da produção do período. Então, primeiro, resolvido. Segundo, custo de produção acabado. Eu parto do custo da produção do período, que eu já descobri que é 1.520.000, mais estoque inicial do produto em elaboração, tinha, vamos voltar lá de novo, tinha ó, estoque inicial do produto em elaboração, 180 mil. Agora, tinha estoque final de produto em elaboração? Não. Por quê? Nos dados da questão foram ditos os estoques que haviam, que são esses três, e além disso foi reforçado aqui, não há qualquer outro estoque, tá? Então, tinha sim estoque inicial do produto em elaboração, mas não tinha o final, porque não foi dito. Então, se não foi dito, não tinha estoque final. Então, eu parto do custo da produção do período, 1.520.000, mais 180 mil, que era o estoque inicial de produto em elaboração, menos zero, porque eu não tive estoque final de produto em elaboração. 1.520.000 mais 180 mil, 1.700.000, resposta da letra B, tá? E a letra C, custo de produção
vendida, cujo produto vendido, melhor dizendo, a gente parte do CPA, que a gente já sabe que é 1.700.000, somaria com o estoque inicial de produto acabado, mas como a gente, vamos voltar aqui de novo, ó, como a gente vê que não tem estoque inicial de produto acabado, somente tem estoque final de produto acabado, supõe-se que o estoque inicial do produto acabado é zero, tá? Então parte-se do CPA 1.700.000 mais zero, porque não tinha estoque inicial do produto acabado, menos estoque final do produto acabado. Esse tinha, foi dito na questão, e é 200.000, tá? Então 1.700.000 menos 200.000, 1.500.000, 1.500.000 foi o custo do produto vendido, letra C, tá? Então letra A, 1.520.000, B, 1.700.000, C, 1.500.000. E aí, repetindo, pessoal, pega esse exercíciozinho aí, pausa o vídeo, tenta fazer, papel e caneta, munheca, e vê se você chegou nesse resultado. Custo só vai com treino, tá, pessoal? Então, esse é o assunto que a gente tem para o vídeo de hoje. Só reforço o pedido. Se você gostou, deixa aqui sua curtida, seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e clica lá no sininho para ativar a notificação, que aí você fica recebendo sempre um aviso de quando a gente postar material novo. E também repassa, né, esses vídeos de custo para o seu colega que está quebrando a cabeça estudando custo. Quem nunca quebrou a cabeça estudando custo, não é verdade? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.